Olá, primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com ler e escrever. É o Ler e Escrever 2, tá bom? Volume 2, coletânea de atividades. Vamos trabalhar com a página 120, com o poema Porquinho da Índia e o poema O Elefantinho, que é a atividade 2. Ele fica na página 120 e uma parte na página 121. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Então, essa daqui é a página 120. Nós vamos trabalhar o poema do Porquinho da Índia, tá bom? E depois o poema O Elefantinho, que tem uma parte aqui na página 120 e outra, para eu estar passando para vocês, na página 121. Eu fiz um risquinho aqui. Esse risquinho não está no seu livro, tá bom? Eu que fiz aqui no computador. Do risquinho para baixo, nós não vamos trabalhar hoje. É só do risquinho para cima, tá bom? Então, hoje, nós vamos conhecer 2 poemas. Eu trouxe 2 vídeos do YouTube para vocês. São vídeos bem bacanas que realizam a leitura do poema. Mas antes, eu vou ler para vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui um computador de laser. Vamos lá. Porquinho da Índia, de Manuel Bandeira. Quando eu tinha 6 anos, ganhei o porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não se importava. Queria estar debaixo do fogão, não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então, esse texto foi escrito por Manuel Bandeira. Eu trouxe um vídeo para que vocês possam assistir, um vídeo bem legal que realiza a leitura deste poema, tá bom? Vamos assistir? Poesia estralante, estralos poéticos. Porquinho da Índia, de Manuel Bandeira. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Muito bem. Vocês gostaram? Eu gostei bastante. Vamos entender um pouquinho melhor sobre o poema. Então, aqui diz, quando eu tinha 6 anos. Então, o autor diz, ele pode falar de alguém que ganhou um porquinho da Índia quando tinha 6 anos. Você, quando você ganha um presente, você fica feliz? Garanto que sim, né? Eu também fico muito feliz quando eu ganho um presente.
E o que acontece? Quando você ganha um presente, você já imagina que você vai brincar com o presente, que você vai se divertir. Então, a gente cria expectativas sobre aquele presente, sobre aquele objeto. Só que o que acontece? O autor ou alguma pessoa, quando ganhou o porquinho da Índia, essa pessoa pensou que eu vou brincar com meu porquinho da Índia, eu vou passear pela casa, seremos muito, muito, muito felizes. E essa era a expectativa de brincar com o porquinho da Índia. Só que o que aconteceu? O porquinho da Índia é um animal e ele tem as próprias vontades. Ele não queria ficar brincando, ele não queria passear pela casa. O que acontecia? Ele queria ficar embaixo do fogão, só embaixo do fogão. A pessoa que ganhou o porquinho da Índia levava ele para a sala, que é um lugar mais arejado, um lugar mais calmo, mais tranquilo. Só que o porquinho da Índia não gostava de ficar na sala. Ele queria ir para debaixo do fogão. E como é debaixo do fogão? É um lugar fresquinho. Não, né? O fogão é quente. Embaixo do fogão, provavelmente é um lugar escuro. Talvez até um pouquinho sujo, não é? Então, o que acontece? Ele gostava de ficar neste lugar, em vez de ficar na sala. A pessoa que ganhou o porquinho da Índia ficava muito triste. Porque ela queria brincar, queria ficar em um lugar livre, grande, arejado, bonito, e o porquinho da Índia não gostava. Então, a expectativa que a pessoa criou do porquinho da Índia não foi atendida. Então, o que aconteceu? Essa pessoa ficou com dor no coração, ficou triste, porque o porquinho da Índia não se importava. Ele só queria ficar embaixo do fogão e não fazia nenhum caso das ternurinhas da pessoa. O que são ternurinhas? Dos carinhos da pessoa. Então, a pessoa que ganhou o porquinho da Índia fazia carinhos. E o porquinho da Índia não se importava. Que triste, não é? Aqui ele diz: o meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Nesse caso, não significa que a pessoa que ganhou o porquinho da Índia namorou o porquinho da Índia, não. É só uma representação que, às vezes, a gente cria uma expectativa sobre outra pessoa e essa expectativa, às vezes, não é atendida. Por quê? Pode acontecer dessa expectativa não ser atendida, né? Esse amor que nós criamos, que nós projetamos em outra pessoa, não é atendido. Porque cada um tem as próprias vontades. O amor, ele é reconhecimento e não exigência. Então, o que acontece? Aqui, na história, a pessoa que ganhou o porquinho da Índia fazia de tudo para que o porquinho da Índia se sentisse bem. E o porquinho da Índia não queria. Então, o porquinho da Índia não reconhecia, ele não queria. Então, não adiantava nada. A pessoa que ganhou o porquinho da Índia exigir, pedir e impor que o porquinho da Índia ficasse com ele na sala, porque o porquinho da Índia não queria. Então, se nós transportarmos isso para as nossas relações com as outras pessoas, nós vamos entender que o amor, a amizade, tá? A amizade com os nossos amigos, nós não podemos impor que as pessoas sejam nossos amigos. Então, nós temos que ter essa questão de reconhecer. Temos sim que fazer muito pelos outros, certo? Mas muitas vezes isso não significa que os outros vão fazer a mesma coisa por nós. Então, cada um tem a sua
autonomia e a sua escolha de querer aceitar uma amizade ou não. E isso às vezes pode deixar a gente um pouquinho triste, tá? Mas é um processo que é normal de acontecer em qualquer relação de amizade que nós temos com outras pessoas, com os nossos amiguinhos. Então, é mais ou menos isso que o poema quer dizer, tá? O que acontece? Muitas vezes o poema, ele não diz exatamente o que está escrito. Então, o que acontece? O poema, ele serve como exemplos de situações que acontecem na vida real e na hora que o autor vai escrever, ele usa alguns exemplos. Que nem quando ele diz que o porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Isso não significa que o porquinho da Índia foi a primeira namorada deste autor, desta criança que ganhou o porquinho da Índia. Não significa isso. O que significa é que ele tinha uma relação talvez de amor ou de amizade com uma pessoa. Ele fazia de tudo para essa pessoa, só que a pessoa não reconhecia. Entendeu? Então, no poema, nós colocamos alguns símbolos, alguns exemplos para muitas vezes expressar sentimentos. Tudo bem? Se você não entendeu, não tem problema. No começo é assim mesmo, e depois, conforme o tempo for passando, nós vamos escutar e estudar mais poemas e vamos aprender cada vez mais. Tudo bem? Agora, vamos para a atividade 2, com o poema O Elefantinho. Quem escreveu foi Vinícius de Moraes. Eu vou ler para vocês. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim, tão desconsolado? Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho. Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com medo danado, encontrei um passarinho. Vamos assistir o vídeo do quintal dos versos, do quintal da cultura, com o poema O Elefantinho. Poesia é palavra carregada de encanto. Em nosso quintal de versos ela brota em qualquer canto. São flores de formosura que eu entrego e prezo tanto. E o poema de hoje se chama O Elefantinho e foi escrito por Vinícius de Moraes. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho? Espetaste o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Estou com medo danado, encontrei um passarinho. Eita nós, mas que elefantinho medroso, não é? Gostaram, pessoal? Pois então, o Quintal de Versos de hoje fica por aqui. Até a próxima! Muito bem, turma, gostaram do poema? O que nós podemos entender aqui? Nós já sabemos que os poemas muitas vezes não expressam aquilo que realmente está escrito. Então, são símbolos, né? Exemplos. Quando aqui diz, onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? O que é desconsolado? Uma pessoa triste, uma pessoa que vamos supor que o elefantinho é uma pessoa, tá bom? Aqui é o elefantinho, o personagem é o elefantinho, mas vamos imaginar que é uma pessoa. Quando você vê uma pessoa triste,
uma pessoa de cabeça baixa. Será que aconteceu uma coisa boa ou uma coisa ruim com ela? Uma coisa ruim, certo? E continuando aqui. Pergunta: andas perdido, bichinho? Espetaste o pé no espinho? O que acontece? Quando nós espetamos o pé ou uma parte do corpo no espinho, o que nós sentimos? Dor. Não necessariamente o elefantinho ou a pessoa espetou o pé no espinho para sentir uma dor que é no corpo. Às vezes essa dor pode ser por dentro. Como assim para uma dor por dentro? Quando nós estamos tristes, estamos com medo, nós nos sentimos como se fosse uma dor, uma coisa estranha aqui por dentro do corpo, um sentimento estranho. Então, pode ser isso que a pessoa ou o elefantinho estava sentindo. Aí perguntaram: o que sentes, pobre coitado? Perguntaram o que ele sente. E ele respondeu: ah, estou com um medo danado. Olha só, aqui ele diz que está com medo. Ele não está com dor, uma dor no corpo. Ele está com medo. Por isso ele estava de cabeça baixa. Por isso que ele estava um pouco perdido. E por que ele estava com medo? Porque encontrou um passarinho. Gente, ele estava com medo do passarinho. Olha só, o elefante é um animal grande, não é? E o passarinho é um animal pequeno. O elefante, tão grande, estava com medo de um passarinho que é tão pequeno. Olha só. Se nós colocarmos isso para a nossa vida, quando você conhece uma pessoa que está com medo de algo, de alguma situação, de algum problema, às vezes, o que pode acontecer? Vamos supor que essa pessoa é elefante e é uma pessoa que é grande, que é forte e está com medo de um passarinho, ou seja, de um problema pequenininho. Não que todos os problemas são pequenos, tá? Mas neste caso, às vezes, o que acontece? Nós temos muitos medos de problemas ou de situações pequenas. Vamos supor, se você tem medo de dormir sozinho, um exemplo, tá bom? Para você pode ser um medo grande, porque você sente muito medo de dormir sozinho. Mas às vezes para outras pessoas é um medo pequeno, é um medo pequenininho. E o que acontece? Às vezes esse medo pode ser um medo pequeno, como o passarinho, mas para você que tem esse medo, é um medo muito grande. Então você vai ver esse medo como um elefante, um medo grande, que ele tem muito medo. Algumas pessoas que tiveram esse medo e não têm mais o medo, fizeram coisas para perder esse medo. Então, não significa que o elefante terá medo do passarinho para sempre. Mas ele pode superar esse medo. E nós podemos superar os nossos medos também, a partir do momento que nós vemos o quanto eles são pequenos, como o tamanho de um passarinho. Às vezes, nós aumentamos o tamanho dos nossos medos e, na verdade, eles são tão pequenininhos como um passarinho, não é mesmo? Então, turma, por hoje é só, tá bom? Espero que vocês possam refletir sobre os 2 poemas e tenham um bom final de semana. Um beijo da Pro e tchau, tchau!